Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. A gente tem o imenso prazer de começar mais um Mente Aberta aqui na Módulo FM. E hoje falando de um assunto que todo brasileiro gosta, discute, já discutiu ou vai discutir, que é a política. A gente está aqui com uma pessoa que tem um currículo bem robusto e eu quero, antes de apresentá-lo, falar o currículo dele. Ele é sociólogo, ele é professor de Direito, ele é mestre em Direito Político e Econômico, doutorando em História da Política e Política Pública e é cientista político. É o nosso querido Cássio Amaral. Cássio, prazer recebê-lo. Seja bem-vindo ao Mente Aberta. Obrigado, Leite. Bom dia aos ouvintes da Módulo. É um prazer, poder discutir a política enquanto ciência e também, enquanto política cotidiana. Eu acredito que o caminho da política ela precisa realmente ser discutida, Existe as vertentes que diziam que a política não deve ser discutida, mas ela precisa ser discutida, de forma em que o debate seja saudável, porque o debate constrói a democracia e o embate destrói. Então, você tocou num ponto essencial de qualquer assunto que se pretenda falar sobre política. Porque tem gente que fala, eu não converso sobre política, eu não gosto de falar sobre isso porque eu me sinto mal. Por que as pessoas criaram, professor Cássio, essa resistência em falar de política de maneira saudável, de maneira no diálogo como a gente está fazendo aqui? Eu acredito que desde o primórdio, quando a política foi descoberta lá pelos gregos, existia uma resistência por causa do ponto de vista em que você vai trabalhar a política. Quando se trata de ponto de vista ideológico, ela perde o sentido enquanto ciência. Mas quando você trata da política enquanto aspecto técnico, ela deixa de ser uma ideologia e ela passa a ser uma ciência que precisa ser aplicada da forma correta, conforme a Constituição Federal, conforme o Código Eleitoral, e aí não tem como ela se perder. E, infelizmente, o nosso processo cultural, a nossa culturalização política, ela se construiu com base na politização. Extremidade, ou direita, esquerda, ou partido A, partido B, e aí as pessoas elas se sentem receiosas em defender aquele ponto de vista por causa da desconstrução da ciência. E aí se perde a essencialidade da política e é o que nós percebemos hoje. Hoje tem se aberto canais, Facebook, Instagram, etc., rádios, para que se fale da política, mas as pessoas ainda têm uma resistência. Por quê? A política, enquanto politização, ela traz esses aspectos negativos. Basta você perceber que, infelizmente, dentro do conjunto político, ideológico, as pessoas se massacram, Elas têm a condição de se degladiarem ali por causa do partido A, partido B, mas esquece que a política é uma ciência. E quem é o principal ator da política? São os políticos? Não, é o povo. A soberania, ela é popular. O sufrágio universal garante isso através da Constituição para que as pessoas tenham essa responsabilidade. E aí sim, enquanto as pessoas não tiverem essa consciência política e acabar com essa narrativa dos extremos, nós sofreremos ainda as consequências de não ter o debate, e sim um embate, partindo para o lado pessoal, moral, etc. Ô Cássio, você viu algum episódio, leu, presenciou, de um debate negativo do ponto de vista político por causa dessa polarização que vem ocorrendo? Sim, basta você fazer análise, por exemplo, quando se ataca a moral. O embate, eu acredito muito que você precisa começar a não ter somente o debate para o executivo, prefeito, governador, presidente. Eu acredito que é necessário que se tenha também o debate entre os possíveis candidatos ao legislativo. Aí nós conseguiremos entender até onde vai o conhecimento. Porque basta que você olhe ao seu redor, a competência técnica que, por exemplo, vereadores, deputados federais, estaduais, senadores têm quando vão para um debate. Porque é muito fácil você elaborar um projeto de lei, você apresentá-lo, mas, contrapartida, você não ter competência técnica constitucional para debater e não ir para o embate. É o que nós mais percebemos. Você não vê que as pessoas hoje elas têm condição de, por exemplo, olha, esse projeto é inconstitucional, essa parte da matéria não diz respeito à finalidade social ao qual o projeto de lei precisa ser inserido, e aí vão partir para o embate. Eu gosto muito de assistir às reuniões da Câmara de Uberlândia, de Divinópolis, Belo Horizonte, principalmente pela competência técnica que alguns vereadores trazem para o debate.
E isso torna-se prazeroso de perceber que a ciência política, né, ela está sendo aplicada da forma correta. E não o meu critério de avaliação, porque eu não gosto, você não gosta dele, né, mas aí quando nós estamos, ou quando se vai para o legislativo, esquece que a prioridade é o povo. Né, e todo poder emana de quem? Do povo. Quem exerce? O povo. E aí nós deixamos de lado a caracterização da ciência política e colocamos os atores políticos e esquecemos o povo. E de fato isso é recorrente, não é só na cidade A, na cidade B, na cidade C. Isso nós percebemos de forma muito ávida em praticamente todos os governos, a nível de governo estadual, federal, prefeituras, né? Porque os agentes políticos eles precisam existir, mas a prioridade deve ser a aplicabilidade correta de política pública ou no município, ou no estado, ou no governo federal. Agora, você não tem visto assim nos últimos tempos, e você é um estudioso da ciência política, o poder econômico tomar conta do poder político? Questão de poderes diferentes. Claro que eles interagem, né? Isso é natural e normal. Mas assim, eu vi até algum tempo atrás, havia a eleição de uma certa pessoa, de um certo partido, que era uma pessoa da política partidária, tinha uma história, tinha uma formação. Não. Agora a gente está vendo empresários tomarem conta da política com esse discurso de que vou ser diferente. E a gente vê que é exatamente o contrário, né? O direito, né, econômico, a política econômica, em algum momento ela vai encontrar dentro da gestão pública, seja ela em quaisquer esferas que for. Mas o fato é entender que esse empresário está preparado. Ele conhece de fato. Porque basta que nós observemos aí, vou ser muito aberto, as promessas feitas pelo nosso atual governador. Parte delas foram cumpridas, né, e praticamente 89% não foram cumpridas. Então precisa-se entender que o município, o estado, o governo federal, ele não é uma empresa. Ele possui receitas, né, há uma divisão dessas receitas através do orçamento anual para o ano seguinte, mas isso não pode, né, ser objetificado a partir de um pensamento empresarial. Porque nós temos, dentro da gestão pública, nuances que são completamente diferentes do empresariado, que não nos dá condição de seguir como eu quero. Eu não posso administrar uma prefeitura da forma que, por exemplo, você administra aqui a sua rádio. São competências diferentes. A finalidade, ela interfere na maneira como você vai gerir aquele grupo, aquele objeto, aquela empresa, aquela prefeitura. Então, quando isso acontece, na maioria das vezes, né, o professor Michel Temer, ele tem um livro de constitucionalidade e política, por incrível que pareça, é um cara muito inteligente, eu gosto muito. Formação em direito clássica, sim, né? Dos livros dele. E ele diz que o empresário só vai entender quando é política, quando ele se sentir derrotado por não entender os princípios básicos da administração pública que não corresponde à empresa privada. E aí, essa desconstrução, né, que já existe por parte do empresário, ou esse sonho, né, é diferente. Né? Existem aqui a questão política partidária. Se nós tivéssemos a ciência pura, técnica, talvez esse empresário tivesse mais condições de trabalhar. Mas como existem questões políticas que devem ser trabalhadas, e na maioria das vezes, quando elas prevalecem, com certeza vai dar errado, ele não vai ter sucesso, como é o que a gente está percebendo agora, né, na atual gestão e do governador Zema, por causa de situações pequenas. Como, por exemplo, prometer que não iria ter aumento de tributo, e aí a gente tem um excesso de tributo, de taxação, e um aumento que é significativo no seu bolso, que é significativo no meu também. E ele, como empresário, deveria entender isso. Você é professor de Direito Constitucional e a gente sabe que existe a necessidade do bem-estar social. Você acha que falta algum projeto para o governador Zema nessa área do bem-estar social, um grande projeto que possa beneficiar todos os setores da sociedade? Porque eu não estou falando de assistencialismo, não é isso. Mas o bem-estar social aplicado com verdade. Olha, Leide, falta, né, existe uma ausência muito grande de projetos em todos os segmentos. Né? Ele teria condições de trabalhar se não tivesse acontecido esse processo de politização muito grande. Mas o município ele conseguiu saldar parte das dívidas, mas nós devemos entender que o município não é só o pagamento de dívidas.
Existe, por exemplo, se você observar, nós não tínhamos no estado de Minas um impostômetro tão alto como a gente tem agora. Nós não tínhamos, de acordo com o IBGE, de acordo com o CAGED, um índice de miserabilidade no município como a gente tem agora. Nós não tínhamos... no estado, que você sim, fala. no estado e também afetando o município, que é consequente. O município está dentro do estado, né? Tá e certo. aí a questão é, o nosso IDH, como que está hoje? O nosso IDE, o Índice de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Humano, nós reduzimos aí praticamente 0,6. E são índices da ONU, né? Sim, então se você não tem uma política, né, e aqui eu posso falar de política progressista séria e não política progressista ideológica, você vai sofrer as consequências de um desastre dentro da sua gestão. Porque imagine só, você ter aí no governo anterior, por mais, né, que o governador Pimentel não tivesse atendido as expectativas, né, e por causa do partidarismo, ele foi linchado, foi retirado do governo, existia ali um índice de desenvolvimento humano maior. O IDE era maior. Então, se você for fazer as comparações, lá em meados de 2023, 2024, né, nós tivemos um leve crescimento e aí depois agora só declínio em relação a isso. E isso é sério. E a gente vê isso nas ruas, né? Justamente. E aí que entra política pública séria. Por isso que eu falei do bem-estar social, no estado de bem-estar social. Cássio, eu vou te pedir um rápido intervalo e já quero que você vá pensando no tema do nosso próximo bloco de informações aqui do Mente Aberta. A questão, você é cientista político e presta assessoria em mais de 50 cidades. Eu queria te perguntar o que falta de política pública aqui em Patrocínio, política interessante que poderia ser implantada aqui no município, pra gente conversar sobre isso. A gente volta em um minuto, ok? Mente Aberta. Mente Aberta. Voltamos com o nosso Mente Aberta dessa sexta-feira. Hoje conversando, eu vou até lembrar aqui, é o Cássio Amaral, ele é sociólogo, ele é professor de Direito, mestre em Direito Político e Econômico, doutorando em História da Política e Política Pública e cientista político. E a gente está falando de política, mas é a política enquanto instrumento, né, de melhora da vida das pessoas. Cássio, que tipo de política pública você acha que daria certo de implementar aqui em Patrocínio que ainda não existe? E as boas que já existem também na sua avaliação? Sim, o município ele precisa, né, entender, qualquer município, isso eu falo muito com os prefeitos ou secretários quando nós partimos para o planejamento juntos, perceber o que falta no município. O que de fato, por exemplo, vamos citar um exemplo claro, aqui o bairro Santo Antônio, né? Qual é a ausência do bairro Santo Antônio hoje? O que é carente no bairro Santo Antônio? Porque não existe, por exemplo, você construir praças, postos de saúde de forma aleatória. É necessário que cada pasta, cada secretário, ele faça, né, um estudo local a respeito do que se precisa em Patrocínio. O desenvolvimento social, aonde nós temos uma margem de miserabilidade. Quais são os impactos que isso tem trazido junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a gente trabalhar os aspectos de empregabilidade e geração de renda? Porque se você tem emprego, você tem geração de renda e o PIB aumenta. Isso é natural. O IDH, o IDE, eles vão subir de forma automática. Porque tem distribuição de riquezas, Sim, né? Sim, e aí se você faz um corte, que é o que nós sugerimos em cruz para você fazer essa análise, e você faz um fatiamento da cidade, você vai perceber aonde estão esses índices. Mas aí o fato existem pessoas para fazer isso? A competência técnica está relacionada ao cargo? Porque é aí que nós entendemos que as políticas públicas elas não são executadas da forma correta. Por quê? Porque, infelizmente, não há um preparo técnico suficiente para que as pessoas tenham condições de fazer, né, da maneira que deve ser feito. Por mais que tente, ele não vai conseguir, se ele tem uma equipe técnica ali, acompanhar o tempo todo. Bom, precisa de gente, mas eu digo um projeto que eu vejo que é uma necessidade aqui no município, como em todos os municípios do Brasil, a coleta seletiva de lixo. Você acha que isso é viável aqui no município? Com certeza. Por exemplo, Uberlândia já está em processo de adaptação, né? O próprio Falcão, em Patos, Uberaba, mas você precisa ter política pública assertiva. Vamos citar um exemplo prático do que vai acontecer em Uberlândia, em algumas regiões. Você tem ali a coleta seletiva, né? E você distribui junto com o motorista, alguém que passa ali para fazer a leitura da água, né? Dos valores. E se aquela pessoa fez a coleta seletiva, ela vai receber uma pontuação.
Depois você devolve isso para o contribuinte, seja em forma de dedução, seja em forma de abatimento, e aí com esses objetos arrecadados, você constrói uma cooperativa, aumenta, né, a geração de renda no município e consegue fortalecer esse setor. Então, uma situação, né, de determinada secretaria, ela precisa vir atrelada à outra. Ela não pode caminhar sozinha, porque quando você tem conhecimento, né, você é capaz de fazer isso. Porque, imagine, você vai fazer o quê com a coleta seletiva? Não, nós vamos criar uma cooperativa e essa cooperativa ela vai ser trabalhada de que forma? Fortalecer o comércio local, né, oportunizando com o trabalho, oportunizando com a renda, para que a gente tenha condições de ter um retorno maior para o município novamente. Professor Cássio Amaral, a questão da ação dos vereadores, como é que você analisa demandas aqui em Patrocínio que muitas vezes não estão sendo observadas pelos vereadores no seu papel princípio que é de legislar? O papel de legislar, né, e fiscalizar, eu acredito muito, né, eu falo muito, principalmente com a vereadora que está comigo, né, que é a vereadora Gláucia lá em Uberlândia, que é fiscalizar. Mas não é a fiscalização no sentido depreciativo. Porque, infelizmente, as pessoas não têm o entendimento de que a oposição ela pode ser técnica. E ela pode gerar um debate saudável, seja com o executivo ou seja com os próprios colegas do legislativo. Porque essa desconstrução que nós dois conversamos agora há pouco, da política, através do embate, né, através do enfraquecimento da democracia. O embate é a briga, né, Cássio? Que é diferente do debate, sim, né? A discussão técnica. Imagine só, você enquanto prefeita, se você não gostaria que eu te apresentasse, por exemplo, uma deficiência do bairro Enéas, de forma técnica. Que ela fosse olha, legítima, prefeito, né? Sim, não para te criticar, olha, prefeito, você não consegue fazer isso, você, desculpe o perdão da palavra, você não presta, mas não é essa a intenção da política. Né? A política, ela precisa fortalecer, ela precisa trazer de volta a construção do processo democrático. Né? As pessoas precisam entender isso. Imagine você, né, uma cooperativa dessas em Patrocínio, fortalecendo os vínculos. Né? Vamos falar, por exemplo, de um outro projeto que nós implantamos recentemente numa determinada prefeitura. Foi trazido máquinas, né? Nós fizemos, o projeto foi feito e logo após foi convidado as mães de crianças, adolescentes com vulnerabilidade. E o que foi feito? Foi feito a criação, né, de 4 máquinas de fraldas com a logo do município. Essas fraldas são levadas para as famílias de baixa renda, fornecidas para a região próxima a outras prefeituras e com o dinheiro dessas fraldas, paga o salário dessas mães na cooperativa. E isso é política pública. Gera renda, né? Sim, isso é política pública. Vamos analisar de forma bem grosseira. Os meninos que saem da Arca hoje, para onde eles vão? O Uberlândia está com um projeto que chama Projeto Reviver, né? E esse menino ou menina, ele sai ali do abrigo, né, 6 meses antes com a família, né, de um empresário ou de empresários que vão trazê-lo, né, para a realidade empresarial, e ele vai entender o que é o mundo empresarial, porque aí quando ele completar 18 anos, ele já está preparado. Ele fez o estágio dele, né? Ele não vai ser lançado de forma aleatória. Então isso fortalece o processo de construção da democracia, de construção de política pública. Isso faz com que as pessoas se interessem pela política enquanto ciência. Por isso as pessoas têm essa desmotivação de falar de política. Aquela frase, quando a pessoa diz assim, eu não gosto de falar de política, não quero falar sobre política. É um equívoco isso. Né? Sim, nós precisamos falar, nós precisamos... mas está perdido. Não está perdido. Enquanto houver ciência, enquanto houver estudo, enquanto houver pessoas dispostas a trabalhar os aspectos da ciência enquanto política, nós vamos ter uma construção de um processo democrático sólido para o nosso país, para o nosso município, para o nosso estado, que é o que tem que acontecer de fato. Cássio, você é professor, entre outras matérias do direito, de direito constitucional. É uma matéria que tinha que ser ensinada desde ali, depois da alfabetização? Com certeza, com certeza. Existe até um deputado, uma senadora, da senadora Damares, um projeto que prevê essa curricularização desde ali a quinta mais série. tenra a idade, né? Sim, mas eu até questionei isso num evento que a UFO me convidou para falar sobre política pública e a construção do processo democrático. Até que ponto os nossos deputados, senadores estão maduros para aceitar isso? Porque a partir do momento em que você constrói com educação, né,
com entendimento, o que as pessoas precisam construir para a vida delas, você retira parte da politização. Que aí elas deixam de ser enganadas. A política demagoga, ela deixa de existir. E aí, eles estão preparados? Boa pergunta. Você tem a resposta? Não estão. Não estão. Com certeza não estão. Porque se você quebra, né, esse vínculo, se você rompe com essa lacuna, você planta um tijolo ali dentro que acabou. Aquela lacuna não vai ser mais aberta. Apesar de que, assim, essa decisão recente sobre a unificação, né, do pleito eleitoral para governador, prefeito, vereador, né, e se isso de fato se concretizar, nós já vamos ter aí o rompimento de um culturalismo político inadequado muito grande, que é a reeleição. Né? Eu não sou contra a reeleição, mas eu sou a favor de que aquele que se reelege, ele tenha condições de fazer melhor do que no primeiro mandato. Mas eu acho, Cássio, nas condições que a gente tem hoje de compreensão da política partidária das pessoas e compreensão de mundo, de maneira geral, eu sou contra a reeleição. Agora, nesse momento, eu também sou contra. Porque, né, o povo não está preparado. É assim, vamos falar matematicamente. A pessoa trabalha ali 2 anos e os outros últimos 2 é só tentando se eleger. Você já não começa no segundo ano. E depois, no meio do mandato, tem eleição para deputado, presidente. A gente vive numa eterna política. Por isso que fica parecendo um jogo de futebol. As pessoas brincam com isso, né? Não, e mais que isso, vamos pensar. Vamos trazer para uma realidade bem próxima, né, a questão da vereança em relação à objetificação, por exemplo, de consulta, de exames. Não, espera aí, eu consegui. Mentira, não consegui, tá lá na lei do SUS. Não, e que é pior, né, que eu escuto de muitos médicos, a gente tem conversa, né, eu sou paciente, sou amigo de vários médicos, e eles falam que é uma tal de querer passar na frente, assim, de romper com aquilo mais básico que a educação nos ensina, aguarda o seu lugar, né, a não sei que sua situação seja de urgência, emergência. E aí o vereador tá lá para passar determinada pessoa na frente, né? Não, essa desconstrução que o próprio, né, vereador, deputado, seja quem ele for, ele faz com a política através dessas ações, é que a população precisa realmente ficar atenta. Sim, sim. Eu vou ganhar 60 tijolos, 100 tijolos. Gente, não existe isso. Nossa, o voto dele vale muito mais do que isso, né? Ele vale o destino de uma nação. Porque aí depois nós vamos falar, a culpa é de quem? Do político? Não, a culpa é minha. A soberania popular é minha, o sufrágio universal é meu. E o político não é o político dissociado da gente, a gente faz parte do processo dele, né? Justamente, se você não o quiser, se você tiver a condição de fazer com que isso aconteça de forma técnica, vai acontecer. Agora, se você assim permitir, né, esses entraves que a gente tem dentro da política, nós vamos viver esse culturalismo político negativo até os fins do tempo. Cássio, muito obrigada pela entrevista e já fica o convite para você voltar mais vezes, para que a gente possa discutir política fora de eleições. Fora de eleições. Porque aí a gente pode plantar aquela semente assim das pessoas passarem a entender a política como algo necessário para suas vidas. Sim, vamos traçar uma pauta aí para os próximos dias. Eu estou à sua disposição, sabe, sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço a todos. Esse foi o professor Cássio Amaral, é professor de Direito, sociólogo, cientista político, que esteve aqui com a gente conversando sobre a necessidade da política nas nossas vidas. A gente volta no próximo programa. Tenham todos um bom fim de semana. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.